Eu vou começar por uma frase que está no site do Compete 2020 e que vos apresenta a Fitsai, neste caso, dizendo: uma startup portuguesa que lidera o mundo. Esta designação é uma designação correta daquilo que faz a Fitsai? Lideramos o mundo, pelo menos numa área muito específica, que é a área de prevenção de fraude. Ou seja, o que nós fazemos é garantir que, quando existem transações financeiras, nós estamos a proteger essas transações e que esse dinheiro não desaparece. Nós sempre que detectamos que existe algum tipo de fraude ou algum tipo de lavagem de dinheiro, paramos todo esse fluxo financeiro e garantimos que as pessoas estão seguras. E neste setor vocês são líderes? Neste setor somos líderes a nível mundial. Hoje em dia, 4 dos 5 maiores bancos norte-americanos usam-nos. Nós processamos 50% de todas as transações de débito dos Estados Unidos. Na Europa, um dos maiores processadores de pagamento europeus é nosso cliente. E temos clientes em todo o mundo, desde Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Índia, Singapura. Sendo líderes neste setor, quem é que são os vossos desafiadores neste momento? Os nossos desafiadores são as novas startups que estão a surgir no mundo, que estão a tentar fazer o que nós fizemos aos incumbentes, que foi conseguir encontrar uma nova forma de prevenir fraude e que tentam ganhar neste momento o nosso local no mercado. Qual é a grande questão neste mundo? É um bocadinho o que se chama o Innovator's Dilemma, que é: nós estamos a conseguir ganhar muito mercado aos incumbentes, aos antigos, que estão lá e ainda têm uma cota de mercado significativa, mas isto é uma corrida, ou seja, existe também toda uma nova geração de empresas que tenta fazer o que nós estamos a fazer e no fundo nos vê a nós como sendo a nova geração de incumbentes, que ainda não somos, obviamente, mas uma pessoa nunca pode descansar em termos do que fazem em termos de produto. Então vamos olhar agora para o fator tempo, que é um fator curioso, porque nós tendemos a achar que tudo acontece muito rápido no mundo das startups, mas a verdade é que a Fitsai foi fundada em 2008, portanto já lá vão 13 anos, e só este ano é que efetivamente se tornou um unicórnio, esse ser mítico que as startups ambicionam tornar-se, com a valorização que tem implícita dos mais de 1.000 milhões de dólares. 13 anos depois ainda se considera uma startup? Claro. Existem dois aspectos fundamentais nisto, que é, tipicamente as pessoas veem as notícias e estes fenómenos de unicórnios, etc., e acham que as coisas acontecem instantaneamente. Mas olhando para a história, tipicamente empresas que atingem este tipo de valorização, que é apenas uma minoria muito, muito pequena, demoram 5, 10 anos a conseguir fazê-lo. No nosso caso existe ainda um outro fator associado a isto, que é um dos princípios que nós seguimos, o Nuno, o Pedro e eu, foi que nós queríamos criar um negócio real desde o primeiro dia, sustentado em si próprio. Ou seja, nós nunca usámos dinheiro de investidores externos de forma displacente, no sentido de vamos gastar todo este dinheiro sem saber o que acontece. Nós sempre tivemos contratos reais com clientes reais que pagavam efetivamente as contas da casa, e sempre que levantámos dinheiro, eventualmente esta valorização, foi para garantir o crescimento para a frente, de forma a conseguir acelerar as coisas, mas sempre baseado num negócio real, com valor real para os nossos clientes. Há aqui dois momentos da vossa história, há vários, mas temos que escolher alguns. E há aqui dois momentos da história que achei interessante quando estive a fazer alguma pesquisa. Um tem a ver com o facto de que no início, quando vocês pensaram e começaram a trabalhar nesta tecnologia, vocês não olharam para ela como uma tecnologia para o setor financeiro. Abriram isto para outro tipo de aplicações em outras áreas e depois, a certa altura, decidiram focar-se no setor financeiro, e é a partir daí que, efetivamente, vocês começam a descolar também em termos de negócio. Essa decisão, como é que aconteceu? Quando é que vocês percebem que vão precisar de fazer uma escolha? Nós, quando criamos a empresa, nós tínhamos um background universitário, estávamos a trabalhar neste conjunto de técnicas, processamento de dados em larga escala, machine learning, e sabíamos que tínhamos tecnologia muito boa
mas não tínhamos o que se chama Product Market Fit, ou seja, nós ainda não estávamos a resolver um problema real para um cliente real que fosse de alguma forma valioso em termos de negócio. E o que decidimos fazer na altura foi, nós vamos fazer um conjunto de experiências em que vamos aplicar esta tecnologia a 3 mercados diferentes. Telecomunicações, utilities, energia e similares, e serviços financeiros. Efetivamente começámos a ter alguns clientes iniciais em cada uma das áreas, mas aconteceu uma coisa interessante, que foi um dos clientes na área financeira estava tão satisfeito com os resultados que nos pediu para aplicar o produto à prevenção de fraude. E quando nós aplicámos aquilo à prevenção de fraude, os resultados eram tão bons, que nem na nossa cabeça, nem na cabeça deles havia qualquer dúvida que, aquilo fazia sentido e que era por aí que tínhamos de ir. E nesse momento apostámos tudo na prevenção de fraude, de modo que fizemos o sunset dos clientes existentes, mesmo sendo clientes pagadores, e convergimos na fraude e em levar este produto para o mercado mundial. Há outro momento que para vocês é importante e significativo na vossa história, que é quando conseguem ter o primeiro cliente grande nos Estados Unidos, nomeadamente, mas pelo aquilo que eu pude ler, não foi nada fácil e foram 2 anos bastante complicados entre 2013 e 2014. Como é que vocês viveram esse processo de era preciso ganhar esse cliente, essa referência? Não estava fácil, porque nunca é fácil, e de repente aconteceu. Como é que se conta essa história? Foi muito difícil porque, efetivamente, uma pessoa levantou capital, essa primeira ronda de investimento, em particular para ir para os Estados Unidos, e tentar ganhar atração e tentar ganhar clientes. Mas é muito difícil porque não tendo referências, ou seja, não vendo clientes anteriores que já tenham comprado, como é que alguém consegue vender? E isso faz-se encontrando um cliente que tem a mesma visão de nós para aquela área de negócio. Existia um executivo dentro de uma empresa que estava extremamente insatisfeito com sistemas de prevenção de fraude existentes e que na altura começou a ler sobre machine learning e big data e todas estas técnicas, e ele acreditava que esse era o futuro. Por outro lado, no mercado ninguém lhe falava sobre isso. E quando nós nos encontramos, o que nós lhe estávamos a dizer era exatamente a visão que ele acreditava para o futuro da prevenção de fraude. Foi um casamento perfeito. Foi um casamento perfeito, não sem risco, porque ele próprio, a certa altura, virou-se para nós e disse: eu vou acreditar em vós, eu vou pôr a minha carreira nas vossas mãos, porque se isto funcionar, isto vai funcionar para vocês e vai funcionar para a minha carreira. Mas se este projeto falhar, eu vou ser despedido e é a minha carreira que está em risco também. E uma das coisas que nós nos orgulhamos é que sempre que alguém confiou em nós e na sua carreira em nós para implementar esses sistemas, nós tornamos essa pessoa bem-sucedida, e isso também é parte do nosso sucesso. Ainda é vosso cliente? Ainda é nosso cliente, passados estes anos todos. Olhando agora para a tecnologia de prevenção de fraude e tentando pedir a alguém com imensas qualidades técnicas para explicar estas coisas, que eu tento simplificar, fazer o processo inverso para tornar isto acessível a quem não domina a tecnologia, nem, no fundo, as premissas de machine learning e de inteligência artificial que vocês usam. Podemos dizer que o que vocês fazem é uma espécie de Minority Report da internet? Ou seja, vocês antecipam o momento em que a fraude vai acontecer? Eu não lhe chamaria Minority Report da internet, mas posso explicar um bocadinho como é que isto acontece. Então, nós temos muitas transações históricas de como é que as pessoas gastaram dinheiro. E quando uma pessoa faz essas transações, o que nós fazemos é criar um perfil da forma como a pessoa gasta dinheiro. Por exemplo, se a pessoa tipicamente faz transações de grande valor ou pequeno valor, se a pessoa tipicamente faz transações perto de casa ou longe de casa, vemos que tipo de comerciantes é que a pessoa tipicamente usa, por exemplo, se faz compras online, se faz mais compras físicas, de modo que para cada pessoa, e nós temos milhões de pessoas neste sistema, nós percebemos
qual é o padrão de gasto de dinheiro da pessoa. E sempre que existe uma nova transação, o que o sistema faz é olha para esta transação e vê se enquadra no padrão de consumo da pessoa ou não. Por exemplo, alguém que todas as compras que fez foram em Portugal, numa ou duas cidades, nunca fez transações online e de repente tem uma transação num casino em Macau, é muito pouco provável que seja a pessoa mesmo. De alguma forma as suas credenciais foram comprometidas ou o seu cartão foi comprometido. E o sistema consegue perceber que não é aquela pessoa a fazer a transação. O que o Machine Learning faz é automatizar todo este processo, é criar estes perfis e é quando surgem estas transações ver se elas estão no padrão da pessoa ou fora do padrão da pessoa. E é apenas isto. Se estiver fora desse padrão, emite um alerta para a Existe entidade um alerta. financeira. E a entidade Exatamente. financeira toma as medidas de precaução que considera. E o que é que acontece quando se enganam? Quando há um outlier, que de repente foi mesmo a Macau e está mesmo no casino. Pronto, quando existe um outlier, é o que se chama um falso positivo, essa transação tipicamente não é autorizada e a pessoa ou é contactada ou então pode receber um SMS a dizer foste mesmo tu que fizeste esta transação, ou seja, existem mecanismos de recuperação dessa transação. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, em que todas as pessoas têm telemóvel, uma das coisas que se está a tornar comum é, caso exista uma transação, em muitos casos o telemóvel notifica a pessoa que está a acontecer aquela transação e ela pode dizer explicitamente se foi ela ou não que a fez. Este ano e meio, 15 meses que vivemos de pandemia, estamos a gravar em junho de 2021, mudou comportamentos no sentido que nós todos passámos, mesmo quem tinha mais receio, a usar mais os pagamentos digitais. Eu gostava de ouvir-te sobre duas questões. Essa mudança veio para ficar, ou seja, o medo foi realmente ultrapassado e havendo muito mais gente e muito mais oferta também de plataformas onde poder ter este tipo de transações, como é que isso se reflete no vosso negócio e na vossa capacidade de escalar a tecnologia para situações que acredito que hoje não são maiores, mas se calhar mais diversificadas, não sei. Os padrões mudaram-se completamente e eu acho que isso veio para ficar porque a partir do momento em que uma pessoa dá a sua confiança e é bem sucedido com isso, tipicamente isso é um padrão persistente nas pessoas, ou seja, é um hábito que se interioriza nas pessoas. Em termos da nossa plataforma, a mesma está preparada para esse tipo de escalabilidade. Como eu estava a dizer, a maior parte, ou um grande número de bancos norte-americanos já nos usa. Nós processamos mais de metade de todas as transações de débito dos Estados Unidos. São cerca de 5 bilhões de dólares por dia. Ou seja, a todo o par de dias nós processamos o equivalente ao produto interno bruto de um pequeno país nos nossos sistemas. De modo, a tecnologia já era escalável e já estava preparada para isso. Para nós, a grande coisa que mudou foi os canais associados, ou seja, o que nós no nosso sistema podíamos antes ver como sendo uma transação num restaurante ou numa loja física, o canal passou a ser um canal online, uma loja online, mas a rede que nós estamos a proteger continua a ser a mesma rede. De qualquer forma, isto também nos permitiu aumentar o volume de negócio que fazemos, porque existem mais transações a ocorrer neste mundo novo. A métrica que se tem usado, dizer que a pandemia acelerou 5 vezes ou 5 anos, não é verdade? O processo de digitalização em várias áreas corresponde também no que diz respeito ao vosso negócio? Eu acredito que sim, porque o mundo mudou mesmo completamente, ou seja, mesmo clientes que antes não tinham sistemas de prevenção de fraude ou tinham sistemas muito incipientes, muito baseados em regras e tecnologia antiga, de repente tiveram de lidar com muito mais pessoas a tentarem cometer fraude e, em particular, crime organizado a tentar cometer fraude, porque também viram o mesmo padrão. De modo, houve muitos negócios que tiveram de acelerar a aquisição desses sistemas e, na verdade, a própria Fidesai viu o seu volume de negócios aumentar
devido a esta procura acrescida, devido a estes perigos acrescidos também. Uma pergunta que quase que é para um sociólogo tecnólogo, tentando somar estas duas características de quem conhece comportamentos e de quem conhece a tecnologia. É mais fácil ser bandido na internet do que fora da internet. Ou seja, uma fraude implica que alguém está a fazer um wrongdoing, a aproveitar-se de alguma coisa que não devia ou a fazer algo que não devia. É hoje mais fácil ter esse tipo de comportamento online, nas plataformas digitais, do que no mundo físico? O padrão mudou bastante, ou seja, no mundo físico, tipicamente a fraude que existe não é uma fraude sofisticada e é mais baseada no comportamento humano e no conseguir a confiança relativamente ao comportamento humano. Um exemplo típico, se alguém quiser roubar um portátil num café, há uma técnica muito simples que coloca-se numa mesa de café ao pé de alguém que tem um portátil, vai à casa de banho e pede à pessoa ao lado: olha, por favor, podes olhar para o meu portátil. E quando volta, a outra pessoa, como alguém confiou nela, vai fazer a mesma coisa. E nessa altura é fácil levar ambos os portáteis. No mundo físico, a fraude acontece muito à volta de ganhos de confiança à custa de truques deste género. Na internet, em particular, a fraude é mais sofisticada, é mais à custa de conseguir escrever programas de computador um bocadinho mais inteligentes que exploram falhas do sistema, ou seja, é menos baseado em psicologia, mais baseado em falhas de sistema e falhas informáticas. E nesse sentido os padrões mudam. Não há tanta questão psicológica, então, ou seja, esse perfil ou esse conhecimento dos nossos perfis de consumo é menos... Também existe uma questão psicológica, mas o grande perigo online é que online tem mais a ver com crime organizado, em que literalmente estas organizações contratam 10, 20, 30, 40 programadores que estão literalmente a tentar explorar os sistemas. Quando no mundo físico é mais o mundo da pequena burla, entre aspas, que tem efeito na vida real das pessoas, obviamente, mas não tem o efeito de escala como existe na internet. Falando agora desta lógica de mudança, mas a um outro nível, de que maneira é que o grande salto que estamos a assistir desde janeiro deste ano nas criptomoedas afeta o vosso modelo e a vossa tecnologia, sendo as criptomoedas um modelo descentralizado de utilização do dinheiro ou das formas de pagamento? Afeta de duas formas. A primeira é, em termos práticos, o volume de pagamentos que existem em criptomoedas ainda é muito baixo. Dando o exemplo, o grande desafio tecnológico que a comunidade Bitcoin neste momento tem é conseguir fazer, e isto para eles é um sonho, 1000 transações por segundo. Qualquer sistema bancário trivial em qualquer parte do mundo tem de conseguir fazer pelo menos 10 vezes isso, 10.000 transações por segundo. E não é um cliente, é 1, 2, 3, 10, 100 clientes. Ou seja, o volume nas criptomoedas ainda é bastante baixo comparado com o potencial que tem. Como é que isso nos afeta mais diretamente? Nós acreditamos que vai haver um futuro associado às criptomoedas e a toda a parte de lavagem de dinheiro em particular. E o que nós fazemos nós temos um grupo de research que trabalha no que é que será o mundo daqui a 5 anos, está ativamente a gerir e tem um conjunto de projetos sobre como é que lidamos com isso. Em particular, eles tiveram recentemente um prémio /paper aceito numa das maiores conferências do mundo, que se prende efetivamente com como evitar lavagem de dinheiro, como detectar lavagem de dinheiro usando criptomoedas. Do ponto de vista, ainda isto dava-nos pano para mangas para continuar, eu tenho que me conter porque senão sais daqui massacrado, portanto vou tentar aqui juntar duas questões para fechar, mas uma tem a ver com uma parte que é fundamental quando se pensa em inteligência artificial, que tem a ver com a componente ética do que é que nós podemos ou não gerir, esperar, controlar, quando são máquinas a pensar por nós ou a serem ensinadas a pensar por nós, porque na verdade todo o processo é humano, não é? Há um ensinamento. E a minha pergunta, tentando centrar naquilo que é o vosso foco de negócio,
é se a análise de crédito, nomeadamente através de parâmetros de inteligência artificial e de machine learning, não é de alguma forma, tal como noutras áreas, mas nesta em concreto, um novo digital divide, em que, na verdade, por razões que ultrapassam a pessoa concreta que está a ser analisada, o sistema pode condicioná-la e de facto, prejudicar efetivamente pessoas no seu acesso a uma área tão importante das nossas vidas quanto o crédito para comprar uma casa, ou para estudar, ou para fazer uma viagem. Então, uma das preocupações que nós tivemos desde o primeiro dia foi garantir que existe preocupações éticas na forma como nós desenhamos a tecnologia e aplicamos no mercado. Até ganhamos recentemente um prémio chamado Fair Pen devido a esta tecnologia que desenvolvemos. O que é que isto quer dizer? Um dos princípios básicos que nós acreditamos é que nós devemos ser julgados pelo que fazemos, pelo nosso comportamento e não por fatores intrínsecos àquilo que nós somos, coisas que não podemos mudar. Ou seja, vamos imaginar que eu cometo fraude sucessivamente. É lícito, na nossa opinião, julgar uma pessoa por esse comportamento repetido que ela efetua. Por outro lado, questões como sexo, religião, cor de pele, são coisas que são intrínsecas à pessoa e que a pessoa não muda porque é uma característica sua. A nossa tecnologia o que permite fazer é, para além de gerar explicações sobre porque é que o algoritmo acha que algo é fraude ou não fraude, ou que deve de existir crédito ou não crédito, e este é um dos princípios basilares, gera também relatórios sobre que possíveis enviesamentos é que podem existir na forma como o modelo foi treinado. Dando um exemplo, vamos imaginar que, e nós acreditamos que uma pessoa não deve ser julgada relativamente à sua cor de pele. E um data scientist naive, o que faria era simplesmente tirar um atributo que era, por exemplo, raça, que podia estar num dataset, ou etnia. Mas isso pode não ser suficiente. Porquê? Porque nós sabemos que certas comunidades vivem em determinadas localidades, que têm um certo código postal. Ora, se eu mantiver o código postal nos atributos, o sistema pode aprender baseado no código postal. E o que o nosso sistema permite fazer é analisar, de acordo com um padrão ou um conjunto de atributos que nós acreditamos que não devem servir de julgamento às pessoas, se existem bias escondidos ou não na forma como treinamos estes sistemas. Agora, as duas questões mesmo para fechar. Uma que é genérica, mas é quase impossível não te perguntar isso. A Fizai ter-se tornado um unicórnio é um ponto de chegada ou é um ponto de partida? É um ponto de partida, porque a única coisa que ser unicórnio diz, e eu até nem gosto muito do termo, é que alguém... Não existem, não é? Não existem. Alguém que investiu na empresa e está disposto a acreditar na empresa e que a empresa tem um futuro brilhante à sua frente e que vai conseguir crescer e dar esse retorno aos investidores. Isso é apenas o início de um processo, ou seja, nós temos uma responsabilidade fiduciária para com os nossos investidores, em que efetivamente vamos conseguir caminhar esse caminho e dar esse retorno. E mesmo que um dia, por exemplo, nos tornemos numa empresa cotada em bolsa, novamente isso é apenas o princípio de algo, porque nessa altura nós vamos ser o que se chama um small caps, é o início de algo e não o fim de algo. Acima de tudo, aquilo que nós dizemos aos nossos colaboradores e ao mercado é que nós queremos ser a melhor empresa no mundo a prevenir fraude e lavagem de dinheiro. Se nós formos os melhores no mundo a fazer isso, todo o resto vem naturalmente atrás. Agora a última pergunta é mesmo pessoal, porque segundo consegui saber esta manhã, estás a aprender a pilotar aviões? É verdade. E, portanto, a minha questão é, qual é a analogia possível, se é que há analogia possível, entre aprender a pilotar um avião e fundar uma startup e fazê-la crescer
como é o vosso trajeto nestes 13 anos? Ambas as coisas são super assustadoras, mas muito emocionantes, porque quando uma pessoa tem resultados e consegue fazer as coisas, quer seja num avião, quer seja numa empresa, é uma alegria imensa, é uma pessoa sentir que está a crescer, tanto como pessoa como profissional. Há alguma relação com controlar? Ou seja, estar à frente de um avião é controlar a viagem a partir do sítio onde ela é feita. Também existe aí uma boa analogia, porque pilotar um avião, embora seja controlar o avião, uma pessoa também tem de deixar o avião, de certa forma, fazer o que ele quer fazer. Ou seja, é mais uma questão de o avião está-nos a levar para algum lado e nós temos de o direcionar para onde queremos que ele vá, assim como numa empresa. Uma pessoa não controla tudo e se tentasse controlar tudo, acho que também não funcionaria. Tem de conseguir estabelecer um rumo e executar perante esse rumo. Obrigada, Paulo. Obrigado.